Oratória. Aula 5. Autoapresentação, técnicas e improvisos. Objetivos da aula. 1. Compreender as diferentes técnicas para uma boa autoapresentação. 2. Identificar formas positivas de apresentar um discurso improvisado. Habilidades. E, M, I, F, L, G, G, 02. Levantar e testar hipóteses sobre a organização, o funcionamento ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens, imagens estáticas e em movimento, música, linguagens corporais e do movimento, entre outras, situando-os no contexto de um ou mais campos de atuação social e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. Primeiras ideias. Observe a foto a seguir e depois responda as questões. No slide anterior, a pintura Édipo e a Esfinge, de François Xavier Fabre, de 1766 a 1837, há uma interpretação de um momento da história de Édipo, personagem da tragédia de Sófocles, Édipo Rei. A Esfinge diz: decifra-me ou devoro-te. Pergunta 1. O que mais você sabe sobre essa história? Pergunta 2. Propõe a um colega um enigma a ser decifrado. Pergunta 3. Qual você considera ser o maior enigma da humanidade? Pergunta 4. Qual o maior enigma da sua vida atual? Afinal, quem é você? Há quem pense que se definir é se limitar, mas é melhor pensar que se definir é fazer escolhas. Apesar de você ser muitas coisas, a depender do lugar e das pessoas que perguntam, definir-se é escolher o que você quer ou precisa mostrar. Entretanto, a jornada de autoconhecimento é necessária e recomendável. O assunto sobre o qual cada pessoa tem mais segurança de falar é ela mesma, mas mesmo esse assunto pode se tornar vago e superficial se o autoconhecimento for assim. Nesta e nas próximas aulas, vamos pensar um pouco sobre quem nós somos para pensar em como nos apresentar para um mundo que, constantemente, questiona: quem é você? Construindo o conceito. O que é autoapresentação? Elísio, 2021, define autoapresentação como um gênero textual discursivo que tem por finalidade principal apresentar ao interlocutor o enunciador da forma imaginativa que este se vê. É o reflexo do apresentador descrito por ele mesmo. Sendo assim,
Qualquer momento de autoapresentação será subjetivo, isto é, apenas uma visão interpretativa a respeito de si mesmo. Como dito anteriormente, não é se limitar, mas escolher os elementos que se quer ou precisa revelar, a depender de um recorte com base no que a pessoa pensa de si mesma. Para esse momento, pelo menos 3 elementos indispensáveis precisam ser considerados, conforme descritos no slide a seguir. Contexto. É preciso considerar em que ambiente se está inserido e quem são as pessoas que escutarão a autoapresentação. Falar sobre si em uma nova sala de aula não é o mesmo que em uma loja de sapatos. Além disso, o público-alvo pode ter interesses diferentes a depender do contexto, e como já foi estudado, conhecer o público é aspecto fundamental na oratória. Objetivo. Revelar esta ou aquela informação também é variável de acordo com o objetivo. Num telefonema para a operadora de telefone, dizer o CPF pode ser necessário, o mesmo não se pode dizer sobre um trabalho escolar. Entender o objetivo da autoapresentação também direciona o que será revelado e o que se pretende com isso. Essência. Algumas características são tão próprias que se tornam intransferíveis. Apesar de termos elementos em comum, há descrições da sua essência que ninguém mais pode fazer, a não ser você mesmo. Normalmente, é por esse motivo que as pessoas são lembradas. Sendo assim, é importante considerar como você quer ser lembrado ao se apresentar para alguém. Apresentando-se em uma frase. No vídeo a seguir, há uma explicação de como se apresentar em uma frase. Uma frase rápida, o que você faz. É um tweet pitch, como dizem por aí. Então, é uma frase, 140 caracteres, alguma coisa assim super rápida que vai captar a atenção da outra pessoa. Nesse caso, eu gosto de dividir a minha apresentação em 3 partes. Primeiro, uma categoria do que eu faço e em que eu me encaixo. De preferência, uma categoria nova, alguma coisa que seja diferente do que a pessoa conhece. Quando você diz, eu sou coordenador de RH, a pessoa imediatamente vai buscar lá na cabeça dela, coordenador de RH, vai puxar todas as informações relacionadas àquilo e vai te colocar lá dentro. Se você coloca uma categoria nova, um troço que ela nunca ouviu falar, um negócio que é meio diferente, ela vai falar, nunca ouvi falar desse troço. Ela vai criar uma caixinha só para você e você vai começar a popular aquele ambiente. Então, você começa a se tornar uma referência para essa pessoa desde já. Segunda fase, você vai pensar um pouco sobre quem é o público, para quem você serve. E a terceira fase é o resultado, o que você agrega. Então, no meu caso, por exemplo, eu digo, olá, meu nome é André Arcas e eu sou coach de palco. Meu trabalho é preparar pessoas para fazer apresentações fantásticas. Falar de improviso não é inventar informação. Quem pensa que improvisar é chegar diante de um grupo e apenas aproveitar a circunstância como fonte de inspiração para descobrir o que vai dizer está a um passo da irresponsabilidade. Polito. A improvisação como estratégia. Mesmo que peguem você de surpresa, a ponto de você ficar nervoso para falar algo, improvisar não tem a ver com inventar, mas em não ter se preparado para organizar a fala. Entretanto, quando se fala de si mesmo, o assunto já está dominado, então só é necessário considerar contexto, objetivo e essência, mas de forma rápida. Improvisar também exige técnica, e por mais que não seja possível ensaiar, é possível treinar. Para isso, é possível tentar se enxergar nos mais variados contextos. Muitas pessoas imaginam que estão sendo entrevistadas ou que estão dando uma palestra. Ainda que possa soar como brincadeira a ser feita de forma privada, essa é uma estratégia para se preparar para cenários diversos. Preparando um discurso em segundos. 1. Monte um esquema mental. Traçar rapidamente uma linha de raciocínio para sua fala pode ajudar. Se possível, anote os tópicos. 2. Estabeleça a mensagem central. O que você não pode deixar que as pessoas saiam sem saber? Qual o principal motivo de você estar ali? 3. Não precisa ir direto ao ponto. Em vez de ir direto ao ponto, é possível falar primeiro a respeito de algo sobre o que você tem segurança, por exemplo, você mesmo. 4. Pergunte. Em vez de monopolizar a fala, faça perguntas e deixe seu público falar enquanto você pensa. 5. Repita. A mesma informação pode ser dita de maneiras diferentes e repetir um dado pode ajudar a ganhar tempo. 6. Permita-se parar.
Quando o assunto acabar, não é problema parar. Saber parar é tão importante quanto saber continuar. Autoconhecimento é um desafio. O equilíbrio adequado de saber quais são os seus limites e quando você pode ir além é um desafio diário. Existem determinados contextos difíceis que a gente deveria enfrentar, pensando em crescer, aprender e se desenvolver. Porém, há muitos outros que vão além dos nossos limites e nós não deveríamos encará-los, porque podem nos prejudicar, não só imediatamente, mas também em longo prazo. Você consegue pensar em um contexto que está além das suas capacidades? Gostaria de compartilhar uma situação com a turma? Como você poderia ter driblado essa situação? Lembre-se de que os desafios indicados para se aprender a ser um bom orador não estão além da sua capacidade. Todos podemos praticar a oratória no dia a dia. Tome nota. Existem contextos dos quais não se pode fugir, um trabalho escolar, por exemplo. Mas há muitos outros em que você pode simplesmente se negar a participar. Não se imponha a situações desnecessárias. O que aprendemos hoje? 1. Falar sobre si mesmo normalmente é o assunto que as pessoas mais dominam. É preciso se conhecer para poder falar sobre si nos mais variados contextos. 2. A segurança para se apresentar passa por entender o ambiente em que se está inserido, o objetivo que se quer atingir e a necessidade de revelar a sua essência. 3. Improvisar discursos, inclusive de autoapresentação, é um desafio que pode ser treinado. A cada vez que se estabelecem etapas claras sobre o que se quer falar, está sendo feita uma etapa de treinamento que se tornará mais fácil a cada vez que a pessoa se vir em momentos em que terá de improvisar a fala.